satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham em mais uma escola bíblica dessa série de lições sobre Colossenses e Filemão, firmados em Cristo, estudos sobre a vida cristã. Hoje, lição de número 7, busquem as coisas do alto, busquem as coisas do alto, né? O texto que nós vamos estudar é o texto de Colossenses, né? Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Penses nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados como ele em glória. Amém. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor e Salvador, no nome de Jesus nós chegamos à Tua presença com a ajuda do Espírito Santo, Senhor, no Teu Santo Espírito, Senhor, que nos tornou nova criatura e nos inspira, Senhor, nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas orações para falar contigo. Eu peço, Senhor Deus, que venha abrir nossas mentes, nossos corações, para que nós aprendamos, Senhor, mais da Tua santa e bendita palavra, Senhor. E assim desenvolvemos, Senhor, a salvação tão preciosa, Senhor, que tem nos dado, meu Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, cada pessoa, Senhor, que nesse momento está acompanhando essa lição, Senhor, sobre buscar as coisas lá do alto, no livro de Filemão, a carta do Teu servo Paulo, Senhor. Abençoa cada irmão, a cada pessoa, Senhor, que venha manifestar a Tua grandeza, Senhor, o Teu rico tesouro da Tua palavra na vida de cada um, de todos aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, lição de número 7, busquem as coisas lá do alto. Lição, estudo sobre Colossenses e Filemão, né? Firmados em Cristo. Estudo sobre a vida cristã. O texto base vai ser apenas o verso 1 e o verso 2, diz assim, desse texto que eu já li, né? Já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pense nas coisas de cima e não nas que são da terra. Né? Esses dois versos. O objetivo dessa lição, que o autor nos coloca aqui, é mostrar que todo cristão
é alguém que ressuscitou com Jesus. Mostrar que todo cristão é alguém que ressuscitou com Jesus. E quais são as consequências dessa realidade? Se nós ressuscitamos com Cristo, quais são as consequências dessa realidade, né? Paulo é preso em Roma, manda essa expressão para os irmãos, essa carta, convidando os irmãos a elevar a mente, o coração deles para Deus, né? Ele procura incentivá-los a pensar e buscar o que está no alto, e não nas coisas que pertencem apenas a esse mundo presente, né? E Paulo coloca aqui, uma vez que a mente não consegue fazer isso, nosso coração, uma vez que a mente, né, consegue fazer isso, que a nossa mente esteja voltada para as coisas lá do alto, né, as nossas emoções, o nosso coração e as nossas vontades seguirão o caminho de buscar as coisas lá do alto, né? É o que vamos buscar analisar nessa lição, nesses 4 versos, né? Então Paulo quer incentivar esses irmãos a eles terem algumas convicções bem estabelecidas para não perder o foco da nova vida em Cristo, né? Eles têm uma nova vida em Cristo, então eles não podem perder este foco. Então, tem alguns tópicos aqui que Paulo vai trabalhar nessa série de lições, que depois vai te ajudar você a responder as questões, se você tem a lição em mão, né? Nós podemos comentar aqui. O primeiro tópico que o autor da lição coloca aqui é uma nova possibilidade. Então, nós estamos diante de uma nova possibilidade em Cristo Jesus. E depois nós vamos falar sobre uma constante busca, aquilo que nós devemos buscar. E depois, um verdadeiro sentido. Qual é a direção que nós iremos tomar? Então, na nova versão transformadora, aqui o verso 1, né? Paulo fala assim: ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Ressuscitado para uma nova vida em Cristo. É a tradução da nova versão transformadora. Então, Paulo inicia esse versículo, né, esse primeiro verso do capítulo 3, falando assim que nós, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, né, se você, a nova vida em Cristo, nós temos uma nova vida em Cristo, essa ressurreição trouxe uma nova vida. Então, todo cristão é alguém que ganhou uma nova vida em Cristo, foi ressuscitado, né? E os colossenses são incentivados por Paulo a apropriar-se desta verdade, que eles já foram ressuscitados com Cristo, e eles se desembaraçarem, né? Deixarem de ouvir, né? E empurrar, né? Afastar o assédio que eles estavam sofrendo por falsos mestres, né? Que tanto trabalhavam na mente deles que eles corriam o risco de olhar, em vez de olhar para a frente, olhar para o que é o caminho, para a vocação, voltar-se a antigas práticas, né? Nós já viemos trabalhando isso aí desde o primeiro capítulo dessa lição, desde a lição do número 1, como esses falsos profetas assediavam esses irmãos, né? E Paulo fala essa afirmação, né? Com ele foram ressuscitados, né? Ele já tinha falado isso lá em Colossenses 2, aqui no capítulo 3 ele fala de novo, mas no Colossenses capítulo 2, verso 12 e 13, ele fala assim: tendo sido juntamente sepultados, né, com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, ou da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados. Aqui Paulo faz um trabalho até um pouquinho mais completo, falando, né, sobre a condição anterior e a condição que eles estavam, do que Cristo os livrou e qual foi a obra completa de Cristo. Então, mas aqui ele fala assim, a conclusão é essa: se vocês já foram ressuscitados, né, vocês não podem mais ficar olhando para as coisas que aqui ficam. Vocês não podem mais ficar
olhando para trás. Por isso que ele fala assim, portanto, vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá de cima, não as daqui da terra, né? Porque Paulo vê que isso é importante, né? O alvo do cristão, o cristão vê na possibilidade, na nova possibilidade que ele tem. Antes ele estava uma vida uma vida morta, uma vida de pecado, uma vida de escravidão, mas agora ele estava salvo em Cristo Jesus, né? O verso 3, ele fala assim, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então a nossa vida já está oculta, já está protegida, já está guardada em Cristo Jesus, né? Jesus veio, se humilhou, encarnou, nos salvou, né? E agora ressuscitou. E agora nós temos a nossa identificação com a sua humilhação no batismo, mas também com a sua exaltação na sua ressurreição, né? Como Romanos, e depois aqui o verso 4 também fala assim, que nós, quando Cristo, que é a nossa vida, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, a nova possibilidade da nova vida, da ressurreição em Cristo Jesus, né? O que Paulo quer dizer? Que assim como nós aqui, os colossenses tiveram a sua história reescrita, a sua história mudada, seus pecados perdoados, apagados. A obra de Cristo foi completa. Então Paulo, assim como no capítulo 2, versos 14 e 15, ele desafia aqui também os cristãos que são ressurretos em Cristo a abandonarem as práticas passadas e buscar as mudanças extraordinárias que acontecem na vida daquele que anda com Cristo, que é ressuscitado com Cristo. Então, por isso que ele mostra uma nova possibilidade, um novo alvo, um novo desafio, né? E assim que ele apresenta esse novo desafio, ele fala assim de como nós devemos buscar, essa nova visão que ele nos está dando, como é que nós devemos trabalhar. Aí ele fala de uma busca, uma constante busca, uma busca constante, né? Como nós devemos buscar constantemente essas mudanças e essa nova vida em Cristo. E Paulo, para nos incentivar, para incentivar os irmãos lá de Colosso, ele começa a explicá-lo, a explicitá-las dessa maneira, né? Ele fala assim, buscai. Ele fala assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem, na minha versão NA, ou buscai, né? Buscai. Ele fala que o termo grego seria investigar, né? Minuciosamente, procurar compreender as verdades, ou essa nova vida em Cristo, né? Buscai com zelo, investiga, né? E depois ele fala assim, pensai, busquem, né? Busquem as coisas lá do alto, né? Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E no verso 2 fala assim, pense nas coisas lá do alto. Busquem, né? Investigue sobre as coisas lá do alto, investigue sobre as coisas de Deus lá do alto, das promessas de Cristo, e aqui vocês pensem nela. Aquilo que ocupa o nosso pensamento tem que ser essa nova vida em Cristo. O que deve ocupar a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar a realidade, é as coisas de Deus. Busquem e pensem, busquem, investiguem e pensem nessas coisas lá do alto, né? Paulo assim, fique com a sua mente fixada, né? Fixada em Jesus. Em outra parte ele fala assim, olhando para Jesus, autor e salvador, né? Jesus, olhar para Jesus, o autor e salvador, né? E ele está falando assim, de uma busca constante, de um hábito que deve estar presente em nossa vida cristã, em nossa habitual caminhada cristã, né? Ele fala tipo assim, que o vosso hábito seja essa busca e essa fixação da mente pelas coisas espirituais. Então nós temos que ter uma fixação da nossa mente, um hábito de buscar as coisas espirituais. O escritor aqui, Hendrickson, né, afirma, as coisas do alto são os valores espirituais cravados no coração do mediador
exaltado em glória, de onde, sem prejuízo a si mesmo, são concedidos àquele que o buscam, né? Humildemente e diligentemente. Isso é que Hendriksen comenta sobre esse texto, né? Buscar, perscrutar. Então, essa nova vida cristã é marcada, tem que ser marcada, né? Ela é marcada por valores espirituais. E, embora os cristãos tenham o pé na terra, aqui, né, nós vivemos aqui, nós devemos ser conduzidos pelos valores espirituais, né? Porque Paulo não está falando para nós vivermos alienados como se não existisse isso aqui. Nós vamos viver dessa maneira. Mas os parâmetros, os valores, têm que ser os valores espirituais, os valores das coisas lá do alto, né? Os valores das coisas lá do alto, que vai nortear a nossa direção, vai nortear a nossa vida, né? Nós não podemos viver alienados nem separados da vida terrena, mas também não podemos ficar muito enraizados nessa, ou totalmente enraizado nessa vida terrena. Não podemos ficar muito enraizados nessa vida terrena, porque nós poderemos cair, né? Tirar o foco da nossa vida espiritual, tá certo? E depois que Paulo nos incentiva, nos mostra essa nova possibilidade, e nos falar dessa constante busca de pensar, de investigar, de fixar a mente, ele fala porque onde está o verdadeiro sentido, né? Nós podemos ver aqui também do verdadeiro sentido. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Busquem as coisas lá do alto, né? É o sentido verdadeiro, né? Nós analisamos o que a ressurreição de Cristo nos trouxe, né? Com uma nova possibilidade de vida, uma constante busca, mas o apóstolo Paulo também traz essa verdade. Agora, a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, segundo essa versão. A minha versão aqui diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Ela está oculta, ela está guardada em Cristo, com Cristo em Deus. Ela está guardada. O nosso verdadeiro sentido está lá. A nossa vida é isso, né? Nos prazeres mundanos, né? Não é nos privilégios terrenos e nem no nosso sucesso terreno, que muitas vezes nós podemos até ter sucesso em nossa profissão e nossa vida cotidiana, mas não podemos tirar a nossa mente que o verdadeiro sentido, que a nossa verdadeira vida está com Cristo, escondida em Deus, guardada em Deus. Agora a sua verdadeira vida, né, está escondida com Cristo, está escondida, está guardada, né? Paulo, no original aqui, a palavra escondido no grego, né, é como se for, ela é bem semelhante à palavra em grego ali, que alguns livros de sabedoria desses falsos mestres, é bem parecido com a palavra escondida. Esquece isso, né? Esquece esse falso conhecimento, porque a vida de você já está guardada em Cristo Jesus, né? Ele fala, para vocês, os tesouros da sabedoria estão escondidos não estão escondidos em seus livros secretos, né? Para nós, Cristo é o nosso tesouro da sabedoria, nós estamos escondidos nele. Então, Paulo, o tesouro da sabedoria não está nos livros secretos, né? O nosso tesouro, o nosso sentido, a nossa busca verdadeira, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, né? Com Cristo Jesus em Deus. Quando Jesus morreu, né? Quando Jesus sofreu, quando Jesus padeceu, nós morremos com ele, ele ressuscitou e ele trouxe-nos juntamente com ele na sua ressurreição, nos trouxe de novo uma nova vida, de uma nova maneira para nós vivermos a vida de Deus, né? Por isso que também em Filipenses ele fala assim que para ele viver é Cristo, o sentido da nossa vida é Cristo, né? E em Gálatas, Paulo fala a mesma coisa. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Assim como para mim viver é Cristo, para mim viver é Cristo, quem vive em mim é Cristo. Então todos esses textos vão demonstrar que, em essência, né, vamos demonstrar o verdadeiro sentido da nossa vida
é a nossa vida em Cristo, né? Em Jesus Cristo. Um outro escritor, William Buckley, né? Fala assim, como assim? A música é a minha vida, ou a sua música é a minha vida, né? Ou podemos falar assim, Cristo é a nossa vida. Cristo é a nova vida o que tem que dar sentido à nossa vida. Então, as verdades que nós apresentamos aqui, né, que Paulo procura apresentar nesse trecho, né, aos Colossenses, nesses versículos, que é para nós percebermos que ressuscitar com Cristo promove em nós uma mudança, uma confiança significativa. Nós recebemos essa nova vida, nós temos que ter uma mudança de mentalidade, o nosso foco tem que estar nas coisas lá do alto. C.S. Lewis fala assim, mire na terra e você não vai atingir nada. Mire no céu que você pode também atingir a terra. Então a nossa mira tem que estar no céu. Então nós temos que ter uma nova mudança de mentalidade para descobrirmos o verdadeiro sentido da vida, que é uma vida oculta em Cristo, é um viver em Cristo, tá certo? Passando aqui para a outra parte da lição, os outros tópicos são assim, bem prático mesmo, né? Ressuscitamos para uma nova vida. Se nós ressuscitamos para uma nova vida, vamos pensar nas coisas lá do alto. Não vamos ressuscitar para viver como mortos. É como vivos vivendo como mortos no cemitério, deitados, né, sem nenhuma vida. Novamente, C.S. Lewis, agora que é citado na lição, em Cristianismo Puro e Simples, ele fala que em Cristo, uma nova espécie de ser humano surgiu. É a nova vida que começa com ele, deve ser posta dentro de nós. Um novo ser humano surgiu em Cristo Jesus. Essa vida em nós. Então, se nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, nós não podemos mais viver os hábitos das velhas vidas, mas nós devemos pensar nas coisas lá do alto, né? E, continuando aqui, se nós morremos para a antiga vida, né? Primeiro, se nós ressuscitamos para a nova vida, vamos pensar para as coisas lá do alto. E se nós morremos para a antiga vida, vamos abandonar as antigas práticas. O nosso foco não pode ser mais nas antigas práticas, na nossa vida antiga, mas sim na nova vida em Cristo Jesus, a nova vida dele, né? Então, qual seria o nosso desafio para essa semana, né? Essa nova vida que deve ser marcada por uma busca constante pelas coisas do alto. A nossa vida deve ser marcada por uma busca constante pelas coisas lá do alto, né? E pensamento fixos nos céus. Deve ser isso, que muda a nossa relação com as coisas da terra. Então, nós devemos estar focados em Cristo Jesus, nas coisas de Cristo, né? E, por isso, o desafio é revisar as nossas atitudes, verificar quais são os parâmetros que nós temos usados para definir as nossas prioridades ou a nossa vida, né? A nossa direção, né? Quem é? A Bíblia que vai nortear a minha vida, as coisas lá do alto ou os influencers, né? Da internet, ou os influencers da nossa época, né? Essas pessoas que buscam apenas fama, né? Então nós devemos nos conectar com as coisas lá do alto através das disciplinas das disciplinas espirituais, que é uma vida na terra, lembrando que o nosso alvo será sempre o céu, através da leitura, da oração, dos pensamentos voltados para Cristo Jesus. Amém. Vamos orar e pedir a Deus a bênção sobre todos nós. Senhor Deus, obrigado por esses momentos que nós passamos aqui, aprendendo mais e mais da Tua Santa Palavra. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Ó Deus, obrigado por abençoar a cada pessoa, a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã que está assistindo conosco, Senhor. Não importa o tempo, a época, Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça esteja na vida dele, através do conhecimento precioso da nova vida em Cristo, né? Que cada um deles possam, Senhor, procurar persputar, Senhor, procurar buscar, procurar fixar a mente deles na graça e no sacrifício de Jesus e na nova vida que nos trouxe, ressuscitando dentre os mortos, através do Teu santo e bendito poder. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. Amém, amém.
Obrigado pela sua companhia nesses momentos que nós passamos aqui, estudando esses poucos trechos de Colossenses. Esperamos você na próxima lição também, que nós vamos continuar o livro de Colossenses e vamos falar sobre um novo jeito de andar, uma nova maneira de andar. O título da lição é Um Novo Jeito de Andar. Amém, amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.